Bom dia a todos! Como vão vocês? Paulo Luciani aqui para mais um programa do projeto Viva Feliz, nosso encontro matinal de todos os dias às 8h08 da manhã, aqui no nosso Instagram. E hoje vamos abordar mais alguns temas aí importantes para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar a nossa autoestima, a maneira que a gente entende, percebe o mundo, interpreta os acontecimentos à nossa volta. Porque a verdade é o que eu acredito é que grande parte do sofrimento das pessoas, grande parte do problema que elas assim enfrentam, na verdade não é um problema externo, mas um problema interno. É a maneira como ela pensa, a maneira como ela interage, como ela se comporta, reage, como ela percebe o mundo à sua volta. E é muito interessante isso, porque quando você começa a pensar dessa forma, a mente ela vai criar um processo completamente diferente para se situar em meio a tudo isso, né? Porque, pense comigo, se o sofrimento ele vem então dos meus pensamentos, da maneira como eu interpreto essas coisas, ele é muito mais fácil de ser resolvido, né? Então esse é o tema da nossa live de hoje. Qual é a origem do sofrimento das pessoas? Por que elas sofrem, né? E o que ocorre, pessoal, é que na maioria das vezes a gente responsabiliza os outros pela nossa felicidade, a gente responsabiliza os outros por a gente estar bem. Então, as pessoas elas são muito pouco autorresponsáveis pela vida delas, pelo que acontece na vida delas, e elas passam a então a culpar, né, a encontrar um subterfúgio, uma forma de culpar alguém, enfim, tirar dela aquela responsabilidade, porque isso facilita muito a vida, né? É muito cômodo que todos os meus problemas, todo o meu sofrimento, ele venha de terceiros, não sou eu o responsável por isso. Por outro lado, isso também gera um outro problema, já que a partir do momento que você se comporta dessa maneira, a sua felicidade, ela então não é algo independente, né? Não é algo que você pode conquistar. E essa visão também é terrível. Então, o comodismo que um lado traz, o outro lado acaba trazendo uma complicação para isso. Então, muitas vezes a gente pensa que é a atitude da pessoa que convive com a gente, principalmente as pessoas mais próximas, né? O parente, familiar, é o esposo, a esposa, a sogra, o filho, a filha, enfim, são pessoas ali do seio familiar que acabam nos maltratando, nos machucando, né? Mas de fato o que acontece? Eu estava ouvindo uma palestra de um sábio e ele falava sobre um pavão, né? Que a pessoa chegou e falou assim, mestre, por que eu consigo olhar assim para um pavão dançando, com toda aquela plumagem, com toda aquela beleza? E eu amo o pavão, eu acho tão bonito, eu me encanto com aquilo. E eu não consigo olhar para o ser humano da mesma forma e sentir o mesmo amor assim pelo ser humano. E o sábio então falou com ele que se a gente aprende a amar as coisas, né? Animais, por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas amando aí a defesa dos animais, cachorros, gatos, enfim. Mas você percebe que na verdade não amam os animais, amam alguns animais. E por que amam alguns animais? E aí que o mestre explica lá, o sábio, que depende de um contexto, depende da situação. A verdade é que aquela pessoa ama o pavão porque o pavão está lá no lugar dele. Ele está simplesmente olhando lá o pavão com aquela plumagem bonita. O pavão não interfere na vida dele, o pavão não vive junto com ele. Mas se ele colocasse aquele pavão dentro do quarto dele por uns 3 dias seguidos, confinado junto com ele lá, provavelmente depois disso ele ia ter uma opinião diferente do pavão. O pavão ia bicar as coisas, fazer muita bagunça, subir nos móveis, derrubar coisas, defecar para todo lado do quarto, deixar aquilo fedendo, aquilo tudo bagunçado, e ia gerar um incômodo para ele. Então, a verdade é que ele amava o pavão simplesmente porque o pavão não estava próximo, o pavão não podia atingi-lo, feri-lo de alguma forma, né? Então era muito fácil amar o pavão. E já com os seres humanos são diferentes. Por que as pessoas hoje, eu até vejo muitas postagens em redes sociais falando coisas assim, né? De pessoas que tipo assim, amam um cachorro mais do que o ser humano. Vê um cachorro de rua, um cachorro sofrendo, passando fome, e sente uma piedade, sofre, e se vê um ser humano ali na mesma situação, não tem o mesmo sentimento. E as pessoas pensam que isso é saudável, que bom, que bonito, e tá tudo errado isso daí, porque se você pensa dessa forma, você está no caminho contrário à evolução. Como que você ama mais o que é mais atrasado do que o que é mais evoluído, do que é mais desenvolvido?
Será que não é uma maneira de perceber? Será que não é uma maneira de interpretar essa situação? E isso é que gera o conflito, isso é que gera a dificuldade de convivência, porque a gente responsabiliza o outro. Mas o que é isso? É uma expectativa, é uma regra que a pessoa tem. Eu entendo que a pessoa deveria se comportar assim, ela devia ter essa atitude, ela devia usar tal tom de voz, ela devia, enfim, um monte de regrinha ali. E cada vez que essa pessoa quer uma regra, aquela pessoa vai ficando mais estressada, mais nervosa com aquilo e vai gerando muito mais conflito. Mas é justamente por isso, porque são pessoas que estão próximas, que estão interagindo a todo momento. E não é como observar um pavão dançando, né? Porque mesmo que você ame um cachorro, da mesma forma, você tem um momento que você separa, mas você limita as coisas e tem o cachorro ele não consegue às vezes invadir alguns espaços que você delimitar, enquanto o ser humano ele não vai ter você não vai ter esse mesmo controle sobre ele, né? E disso que vem alguns problemas. Mas é preciso então aprender o quê? Perdoar, é preciso aprender a interpretar essas coisas de uma maneira diferente e principalmente mudar o foco da sua atenção. Esse é o campo. Por quê? Aquilo que você foca, aquilo toma uma dimensão maior. Se tem um som que está um pouco baixo, a gente vai e faz uma expressão, alguma coisa, a gente se conecta, a gente dá um foco maior, atenção maior para que aquele som se amplie dentro da nossa percepção e a gente consiga então compreender o que aquele som está falando. E isso é que gera muitas vezes a dificuldade, né? Pensa comigo, quantas vezes que a gente é incompreendido e quantas vezes que a gente é quem não compreende, que a gente que não entende a maneira do outro ser, da maneira do outro agir, do outro viver. E são colocadas regras, né? E a gente vai focando em quê? Nas regras que são quebradas. E é aí onde que acontece o problema. Se você começar a olhar para uma pessoa em busca dos defeitos que ela tem, em busca das qualidades, o que eu não gosto nela, o que ela faz que é antiquado, é atrasado, o que eu não gosto, o que é feio, enfim. E se você começar então a observar e procurar naquela pessoa apenas os defeitos, apenas as dificuldades que você tem na relação com ela, e não olhar para a parte boa, ou seja, o que vai crescer? Onde você focou. E se você então começar a focar no lado positivo da coisa, se você começar a focar quais os benefícios que você tem da convivência com essa pessoa. Porque, pensa comigo, imagina que o meu filho, ele tem um comportamento ali que me desagrada, certo? Eu preciso repreender, eu preciso corrigir, normal. Agora, se eu ficar focando a minha emoção, o meu sentimento, a maneira como que eu sinto em relação ao meu filho, sempre com base nessa regra, ou seja, do que ele falha, no que ele erra, né? Como que eu vou me sentir com ele? E agora, quais são os benefícios que tem da convivência com meu filho? O que eu ganho com isso? Quantas vezes que eu me alegrei, que eu me diverti com o sorriso dele, quantas vezes que eu estava ali carente e que um abraço do meu filho foi uma sensação gostosa, me trouxe um bem-estar, um alívio, quantas vezes que eles me trouxeram inspiração para a vida, quantas vezes que eles me ensinaram a amar e quantas coisas importantes eu aprendi com a ternura, com a pureza dessas crianças. E é isso que é importante. Porque se eu olhar então somente para o lado negativo, somente para aquilo que me fere, que machuca, o que eles fazem que eu não gosto, a minha convivência com eles vai se tornar impossível, né? Então é muito fácil amar o pavão que está lá longe dançando e fica mais difícil amar o parente que está ali do lado, que está, enfim, tendo atrito das relações. E aí precisa de um óleo, né, para reduzir esse atrito, e o óleo recomendado é sempre o amor, é o perdão, funcionar de um jeito diferente, principalmente dentro do seio familiar, já que é uma interação de uma intensidade muito grande e de muita constância, né? Por isso é preciso cuidar muito, cuidar bastante mesmo dessas relações interpessoais, principalmente dentro desse campo familiar, para que a vida então tenha um sentido diferente. Então a razão do sofrimento, na verdade, pessoal, não é o outro, não é o que o outro faz, pelo menos não na maioria das vezes. E que você então não seja o criador do problema, ou seja, analisar aquela situação que está te incomodando, será que é realmente a atitude do outro ou é a minha interpretação daquilo? Esses dias eu atendi uma cliente, por exemplo, que ela comentou comigo a respeito ela fez uma tatuagem, né? Ela é uma jovem, ela fez uma tatuagem e a mãe dela, o pai, enfim, eles ficaram muito chateados, né? Ali, não gostaram e tiveram ali uma desavença muito grande.
os pais caíram em pranto, choro, vocês fazem isso para me maltratar, para me entristecer e não sei o quê. E eu conversando com a jovem e o que acontece, pessoal, é que na verdade ela, em momento algum, fez aquilo pensando em ferir os pais. Ela fez algo que ela achava bonito, que ela achava legal, que ela queria no corpo dela, mas acabou ferindo os pais. Então, ou seja, vamos lá, quem que causou o sofrimento aqui? Foi a jovem ou foi o pai, a mãe? Quem que causou o sofrimento? Na minha opinião, foram os pais. Eles que causaram o próprio sofrimento, eles que causaram a própria dor. A partir do momento que eles começaram a entender que aquilo que foi feito, olha só como que a mente saiu numa direção muito oposta do que realmente estava acontecendo, né? E isso gerou um atrito, uma confusão, um desamor na família. E então, pessoal, em troca de quê? Em troca de quê? De nada. Algo que não faz tanto sentido. Então, às vezes essa interpretação, né? Tem uma história, né, de um casal que diz que chegaram no momento do divórcio ali mesmo, e o homem sem entender o que estava acontecendo, qual o motivo do divórcio, a mulher, não quero divórcio, não suporto mais, vou separar, e ele sem entender. Quando então, ele falou assim, mas o que eu fiz, o que acontece? Pelo menos, tudo bem, vamos separar, mas pelo menos deixa eu entender, eu saber qual que é a minha culpa, o que eu estou fazendo de errado aqui, para você querer se divorciar de mim. Aí eu não aguento mais essa humilhação, esse sofrimento. Mas ele de quê? Aí todo dia de manhã, quando eu chego lá, tem um vaso cheio lá no banheiro, você usa o banheiro e não dá descarga. Sai para trabalhar e eu tenho que limpar aquilo, você faz aquilo para me humilhar, você faz para me maltratar. Olha o que você deixa para mim. Aí o cara, é isso o motivo? E ela falou, é. Ele disse, então, mas, meu amor, eu nunca fiz isso para te maltratar. Na verdade é porque eu acordo de manhã para trabalhar e eu te olho lá dormindo, com aquele olhar, aquele rosto angelical, um sono tão profundo, tão parecendo uma criança dormindo ali. E eu acho tão lindo aquele sono, eu sem querer incomodar, sem querer atrapalhar aquele seu sono, eu fico com medo de dar descarga e o barulho da descarga te atrapalhar o sono e se acordar, só para não te incomodar, na verdade. Então é isso, então desculpa, peraí, vamos reconciliar. Entende? Então, ou seja, muitas vezes a nossa interpretação das coisas, às vezes o sofrimento que você sofre, a causa do seu sofrimento, na verdade, não é o outro, não é o acontecimento, não é a coisa, mas é nada mais, nada menos do que a sua interpretação, o significado que você deu para o acontecimento, para o comportamento, para a fala do outro, enfim, para os acontecimentos da sua vida. E saiba que isso é bem comum, tá bem? Mas a gente tem uma missão, né, pessoal, de evoluir, de desenvolver, de aprender, de tornarmos pessoas melhores. Então, eu quero que vocês, com essas lives, com essas informações que a gente vai trazendo aqui, vocês possam, enfim, construindo uma nova forma de pensamento, uma nova forma de compreender o mundo, de interpretar as coisas e se situando melhor dentro desses ambientes, você vai com certeza se sentir muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais feliz, tá bem? Essa então foi a nossa live de hoje, pessoal. Lembrando que sempre tem o apoio do Instituto Luciano de Hipnoterapia e PNL, ali no Cândida Câmara, né? Fica na rua 1º Centenário, número 378, esquina com a João Rebelo. O nosso número de contato é o 991451626. Basta ligar lá e agendar. Temos eu e a minha equipe lá, hipnólogos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, massoterapia, barra de axis, várias abordagens, né? Massagem relaxante, massagem linfática, o pessoal que quer emagrecer, enfim, todo cuidado para melhorar a qualidade da sua vida, a sua saúde, seu bem-estar, tá bem? Então estamos lá, à disposição, entre em contato com a gente para que a gente possa ajudar vocês. E como todos os dias, a nossa live sempre termina com uma história. Temos uma história muito legal de hoje. É a história de um casal ali conversando um certo dia, e a mulher começou a comentar com o marido, né? Bem, esse povo que mudou para casa ali do lado, que mulher porca, que absurdo, eu vejo ela estendendo os lençóis, as roupas dela no varal, as roupas tudo suja, não lava sem direito, que mulher cebosa, que porcaria, credo, Deus me livre, e tal, e passam uns dias e a mulher novamente falando daquilo lá de novo, olha lá, meu bem, olha lá, ela tá estendendo as roupas, olha que sujeira, olha que imundice, como é que a mulher acaba de lavar as roupas, e as roupas tá tudo sujas daquele jeito, mal lavada, que porcaria, que imundice, e no outro dia de novo, no outro dia de novo. E ali passaram alguns dias, de repente um dia, de manhã, lá tomando café, a vizinha estendendo as roupas, ela foi lá e olhou novamente pela janela, e então ela falou, olha bem, que interessante, a roupa dela agora tá limpinha, olha só, ela
começou a lavar roupa, parece até que ouvindo essas conversas, e o marido virou para ele e falou assim, não, na verdade fui eu quem lavou a janela. Ou seja, na verdade a sujeira que ela via na roupa da vizinha nada mais era do que a própria janela suja. E essa metáfora, né, ela traz uma informação bem interessante, porque quantas vezes que a maldade que você vê no outro para te ferir, para te machucar, nada mais é do que a sua própria lente, né, a própria sujeira da sua janela, que está mostrando para você um mundo diferente do que realmente é, o mundo do outro de um jeito diferente. E é preciso a gente evoluir nesse sentido também, mudar a maneira como a gente enxerga as coisas, né? Limpar a nossa janela para a gente enxergar as coisas de um outro jeito, porque muitas vezes é a nossa falta de capacidade de amar, de perdoar, que faz, né, olhar no outro o motivo da nossa dor, do nosso sofrimento, quando na verdade a sujeira às vezes está simplesmente, puramente na nossa janela, tá bem? Então que você aprenda com esse dia de hoje, com essa live de hoje, a limpar melhor a janela da sua vida, e o mundo vai se tornar muito mais claro, muito mais bonito, interessante, muito mais feliz para você. Marca alguém que você acha que precisa de ouvir essas informações, de assistir essa live, e amanhã, novamente, às 8h08 da manhã, nos encontramos aqui no nosso projeto Viva Feliz, para que você tenha muito mais informação e consiga, então, construir uma vida épica, uma vida cheia de alegria, de realização e de muita felicidade. Um beijo a todos, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.